E o meu namorado que engravidou 3 mulheres ao mesmo tempo. Fica aí que tem história nova. Tudo começou no ensino fundamental. Ele tinha uma namoradinha na época quando eu conheci ele, mas assim, a gente era criança, né? Então não era nada assim muito sério. Logo depois a gente começou a se interessar um pelo outro e não demorou muito, ele terminou com essa namorada dele. E aí nós namoramos, né, por um tempo. Depois a gente terminou, eu me envolvi com outra pessoa e ele voltou com aquela namorada com quem ele tava antes de mim. Enfim, os anos foram passando, ele terminou com essa menina de novo, eu terminei com o rapaz com quem eu tava e a gente foi viver as nossas vidas. Mas aí, uns anos depois, a gente acabou se reencontrando e engatando um relacionamento de novo. Só que aquela ex-namorada dele, lá do início da história, não deixava ele em paz. Mesmo depois de anos, ela vivia perturbando e ela falava um monte de coisa, ela me infernizava, ela ligava pra ele, mandava mensagem, ela não aceitava de jeito nenhum que a gente tava junto, que a gente tava namorando. E aí, quando chegou no meu aniversário de 18 anos, justamente no mesmo dia, eu acabei descobrindo que eu estava grávida dele. Nesse mesmo dia, eu contei pra ele, contei pra toda a minha família, ele também contou pra família dele. E assim, até que todo mundo ficou bem contente com a notícia. Então, nós conversamos e tal e decidimos que a gente iria se casar. E nós fomos, marcamos o nosso casamento no civil, tudo, e a menina lá, infernizando. Piorou, né, quando ela descobriu que eu tava grávida, aí que ela perturbou mesmo. E aí a gente começou os preparativos, a gente não ia fazer festa nem nada, só o casamento no civil mesmo. E aí nós marcamos pra fazer umas fotos do nosso casamento, né? Enfim, pra guardar de recordação, já que a gente não ia ter festa. E quando chegou o dia da gente bater essas fotos, a gente escolheu um local que ficava um pouco afastado da nossa cidade, pela paisagem e tal e afins. Só que nesse mesmo dia eu acabei me sentindo muito mal. Eu comecei a sangrar muito forte, fui às pressas pro hospital, mas quando eu cheguei lá, infelizmente, não deu tempo de salvar o bebê que eu tava esperando. Óbvio que eu fiquei muito triste e arrasada, né? E a médica que me atendeu falou que eu não podia mais ter filhos. E aí que eu fiquei mais arrasada ainda. Mas eu conversei com meu namorado e tal, e ele falou que a gente ia continuar com os planos do nosso casamento, que mais pra frente a gente viu o que a gente fazia com relação a isso. Então nós nos casamos do mesmo jeito, né? Estávamos apaixonados e tal. E mais ou menos um mês depois do nosso casamento, eu já comecei a notar aí um negócio meio estranho por parte do comportamento dele, né? E vocês não vão acreditar, assim, veio na minha cabeça, porque ele tava muito estranho, e veio na minha cabeça assim, um pensamento assim, do nada, muito estranho. A menina tá grávida. Gente, não sei, simplesmente veio na minha cabeça. Comecei a notar o comportamento dele estranho e veio na minha cabeça que ela tava grávida. Pra vocês verem, né, que quando é pra gente descobrir uma coisa, a gente descobre. Foi simplesmente do nada que veio o pensamento na minha cabeça. E aí, eu não aguentando mais, né, tipo, aquela curiosidade toda, aquela sensação, tudo, cheguei e perguntei pra ele, fulano, a menina tá grávida. E ele, tipo, não falou absolutamente nada, ele só baixou a cabeça e confirmou. Quebrei o pau em cima dele, né, óbvio, peguei minhas coisas e sumi, fui embora. Mas aí, né, um tempo depois, eu descobri que tinha engravidado novamente dele. Mas o pior ainda estava por vir, né, porque nós íamos ainda descobrir uma quarta pessoa nessa história toda. Parte 2. E aí a gente volta, tipo, pro início da história, né? Porque a médica falou que eu não podia engravidar e tal. Mas, na realidade, ela não me especificou direito. A realidade é que eu deveria evitar a gravidez por conta de aborto, sabe? Porque se eu ficasse grávida, seria de risco novamente e tal. E aí poderia acontecer de abortar novamente. Enfim, né? Coisa de médico que não explica as coisas direito pra gente. E a cidade inteira metendo pau na menina, né? Porque ela tinha engravidado de homem casado, não sei o quê. E o bonito não, né? O bonito era o top da história, engravidou 2 mulheres e tal, era o top. Mas beleza, né, eu estava separada mesmo, nem ligava mais, falei, não, vou viver minha gravidez, viver minha vida, eu não quero isso pra mim, pronto, vou seguir adiante, né, já tô grávida mesmo, vou fazer o quê? E aí ficou nós 2 grávidas, né? Só que aí passou um pouquíssimo tempo, ele conhece uma terceira menina, e fica com ela e tal, nada sério, todo mundo sabia. Pá, a menina engravida também. Aí ficam nós 3 grávidas ao mesmo tempo. Ai, gente, que máquina de fazer filho era essa? 3 mulheres grávidas ao mesmo tempo do mesmo pai. Tipo, as crianças só têm meses de diferença. Meses. Como é que ele vai explicar isso pra essas crianças? Porque é ele que vai explicar. Só que assim, a terceira menina acabou perdendo também, né? Ela sofreu um aborto e tal, e ela acabou perdendo. E aí ele voltou com a ex-namorada dele, né, pra viver a vida com ela e tal, e eu fiquei, tipo, de lado com o meu filho. Ele nem ligava pra gente, nem nada, não tava nem aí. O filho dela nasceu, o meu nasceu logo depois, a diferença era, tipo, bem pouca mesmo, e ele lá vivendo a vida dela. Passou-se um tempo, sabe a terceira menina? Engravidou de novo, mesmo ele estando casado com a ex-namorada dele. Nem eu tô mais entendendo essa história. Tanto casal decente por aí querendo ter filhos e tal, e o menino tá distribuindo criança pelo Brasil. Algo de errado não está certo.
Aí ele vai e se separa da mulher, né? Que ela ficou puta com ele e se divorciou dele. Mas aí, um mês depois, ela tá grávida de novo. E fica as duas grávidas ao mesmo tempo. Gente! O tempo passou, né? As duas tiveram a criança de novo e ficou aí 4 crianças no mundo de 3 mulheres diferentes. E depois de um tempo, ele ainda veio atrás de mim de novo pra querer se envolver comigo. Falei, tá, é doido, ainda vai me meter um filho de novo. Hoje em dia, a gente até que tem uma amizade bacana, sabe? Ele já se aproximou do meu filho e tudo, a gente conseguiu se perdoar. Mas sabe a menina lá, a primeira namorada dele, a que engravidou também? Até hoje ela ainda me inferniza um pouquinho, mas ela inferniza mais a vida ainda da terceira, porque engravidou dele enquanto tava casado com ela. Mas a gente vai vivendo, vai dando certo. E enfim, foi isso.